Se aquele dia tivesse terminado antes das abelhas descerem, talvez tudo tivesse sido diferente. Talvez a verdade tivesse permanecido enterrada naquelas terras silenciosas da fazenda. Talvez Daniel nunca tivesse descoberto o que realmente vivia debaixo do próprio teto. Talvez a pequena Aurora nunca tivesse sentido o gosto do terror tão cedo, mas o destino parecia ter tomado uma decisão muito antes daquele fim de tarde. E cada detalhe, cada olhar, cada cheiro, cada silêncio já carregava a marca de algo inevitável. A história começa antes de qualquer grito, antes de qualquer revelação, quando tudo ainda parecia calmo demais para ser real. A mansão onde viviam Aurora, Daniel e Helena era um monumento de luxo, cheio de janelas grandes, corredores amplos e jardins que pareciam saídos de revistas. Mas por trás de cada espelho polido e cada cortina feita sob medida, existia uma tensão escondida, algo que só uma pessoa parecia enxergar. Clara, a faxineira, que todos viam, mas ninguém realmente olhava. Ela tinha esse dom incômodo de perceber coisas que não eram ditas. Talvez fosse porque vivia entre as brechas do cotidiano, recolhendo aquilo que as pessoas deixavam cair: objetos, conversas, expressões, segredos. Talvez fosse porque seu coração era mais atento que seus próprios olhos. Não importava o porquê. O fato era simples. Clara sabia que algo estava errado, muito antes de descobrir o quê. A primeira coisa que chamou sua atenção foi o sorriso de Helena. Um sorriso perfeito demais, esticado demais, educado demais. O tipo de sorriso que não combina com madrastas de contos de fadas, e sim com vilãs que ensaiam cada expressão diante do espelho. Helena passou semanas mudando seu comportamento. Menos gritos, mais doces palavras. Manos, orange cruais. Mais carinhos falsos. E quanto mais ela sorria, mais o estômago de Clara se retorcia como um aviso silencioso. Aurora, com seus cachinhos dourados e olhos curiosos, era luz pura, doce, inocente, o tipo de criança que transforma qualquer lugar em manhã. Mas ultimamente, até seu sorriso parecia carregar sombras. Ela buscava carinho em Helena de um jeito estranho, como se precisasse muito mais do que recebia. E Daniel, afogado em trabalho e culpa, tentava equilibrar tudo sem perceber que a própria casa estava inclinada para um lado perigoso. Foi nesse cenário instável que surgiu a ideia da viagem à fazenda. Descanso, disseram. Ar puro, disseram. Um fim de semana tranquilo, longe de tudo. Mas Clara viu no olhar de Helena um brilho que não combinava com tranquilidade. Era um brilho estratégico, frio, calculado, e aquilo fez sua pele arrepiar. Quando chegaram à fazenda, o ar parecia mais pesado do que o normal. Talvez fosse o calor, talvez a umidade, talvez a própria verdade tentando se soltar da terra. A Aurora correu para o gramado assim que desceu do carro, gritando de alegria ao ver a casinha da árvore, onde sempre brincava. Daniel sorriu, achando que nada poderia dar errado em um lugar tão bonito. Helena apenas observou tudo de longe, analisando cada canto da propriedade como se conferisse o palco onde algo prestes a acontecer deveria estar perfeitamente organizado. Clara sentiu a primeira fisgada no peito quando viu Sérgio, o motorista, andando rápido demais, tenso demais, desviando o olhar demais. Ela viu quando ele checou o galpão, o carro, o portão. Viu o modo como evitava chegar perto dela, como se tivesse medo que o olhar atento da faxineira pudesse decifrar. Segredos demais. Isso tudo já seria suficiente para deixá-la inquieta. Mas o desconforto virou alarme quando ela viu Helena e Sérgio trocando um único olhar, rápido, mas tão carregado de intenção, que parecia uma conversa completa. Ela não ouviu nada, mas não precisava. O corpo dela entendeu, antes da mente. Ainda assim, nada concreto existia. Essas percepções eram como fumaça, claras o suficiente para incomodar, mas invisíveis demais para provar qualquer coisa. Clara tentava concentrar-se em suas tarefas. Recolher toalhas, organizar brinquedos espalhados pelo gramado, mas sentia o coração apertado todas as vezes que Aurora corria até a casinha da árvore. Aquela casinha era especial para Aurora, um lugar onde ela se sentia independente, crescida, aventureira, e naquele dia, ela subiu animada como sempre, desaparecendo entre as tábuas de madeira. Tudo parecia normal na cena menos e esse era exatamente o problema. Clara olhou para cima, e algo brilhou entre os galhos superiores. Um ponto pequeno, quase invisível, talvez uma folha molhada, talvez um pedaço de metal. Ela piscou, tentou focar, mas não conseguia ver claramente. A casinha bloqueava parte da visão.
Ela deu alguns passos, fingindo recolher brinquedos para chegar mais perto. Mas o brilho desapareceu. Aquela sensação apertou um pouco mais seu peito. Era como se algo estivesse escondido na árvore, esperando. A Aurora apareceu na janelinha da casinha e sorriu lá de cima. Mas havia um traço de confusão nos olhos dela. Um detalhe tão pequeno que qualquer outro adulto ignoraria. Mas, Clara, não. O sorriso da menina não era o mesmo. Ela estava percebendo algo também. Mesmo sem entender, o vento soprou forte, trazendo um cheiro adocicado que não combinava com a fazenda. Um cheiro quente, quase enjoativo, como mel fresco misturado com madeira. Clara nunca tinha sentido aquilo antes. Ela respirou fundo, sentindo o corpo inteiro entrar em alerta. E foi então, no meio dessa tensão crescente, que ela falou para si mesma em pensamento: alguma coisa muito errada está acontecendo. Foi nesse momento que Helena se aproximou de Daniel, chamando-o com um tom doce demais, tentando distraí-lo, afastá-lo da árvore. Clara viu isso. Ela viu o modo como Helena tocou o braço dele com precisão, puxando sua atenção, desviando-o da filha. O estômago de Clara virou. Ela deu mais alguns passos em direção à árvore. A Aurora estava dentro da casinha, inclinando a cabeça para o teto, como se escutasse alguma coisa. E o que quer que fosse, não parecia bom. O som veio segundos depois. Um farfalhar suave bibo. Mas escondido, Clara arregalou os olhos. O vento parou. A fazenda inteira pareceu segurar o ar. E ali, escondido na parte superior da casinha, algo se moveu entre os galhos. Um movimento pequeno, mas tão vivo, que Clara sentiu o sangue gelar. Ela não viu claramente ainda. Não sabia o que era, mas sabia que não era natural. Sabia que não pertencia àquele lugar. Sabia que alguém havia colocado aquilo ali. E antes de qualquer palavra poder ser dita, a Aurora chamou Clara com a voz mais baixa e mais assustada que já tinha usado na vida. Foi nesse exato instante que a tensão explodiu dentro da faxineira. Ela deu um passo rápido, depois outro, aproximando-se da escada da casinha, com um coração batendo tão forte que parecia querer romper o peito. Daniel, distraído, ainda não via nada. Helena, porém, observava tudo com olhos fixos demais, frios demais, interessados demais. E foi nesse momento, quando Clara estava prestes a chamar a Aurora, que algo se desprendeu lentamente lá de cima. Um pequeno ponto escuro, depois outro, depois mais um. Movimentos suaves, sincronizados, vivos. E então o som surgiu. Now, agora Clara, um zumbido. E era exatamente ali, nesse instante em que o perigo começava a revelar suas bordas, que Clara, com o coração disparado, entendeu que não havia tempo a perder. E antes de continuar, se você está aqui acompanhando essa história, antes que ela avance para onde nenhum de nós pode voltar atrás, aproveita para se inscrever no canal, porque é aqui que histórias como essa densas, emocionantes, cheias de verdade escondida ganham vida. Seu gesto ajuda esse trabalho a continuar e faz essas histórias chegarem a mais pessoas. O zumbido aumentou. A Aurora parou de sorrir. Helena recuou um passo e Clara deu o primeiro passo rumo ao desconhecido, que mudaria para sempre o destino de todos naquela fazenda. O zumbido crescia como um aviso que só a natureza é capaz de dar. Um som vivo, inquieto, que parecia atravessar os ossos de Clara, como pequenas descargas elétricas. Ela não via ainda o todo, mas via o suficiente para saber que aquilo não era um simples acaso. Não era vento, não era galho, não era folha. Era algo colocado ali. Algo preparado. Algo perigoso. A Aurora, dentro da casinha da árvore, olhava para cima com o rosto franzido, os olhos arregalados pelo desconforto de quem começava a sentir medo, sem entender o motivo. Pequenas mãos tremiam enquanto ela segurava a madeira com força. Era como se a menina soubesse que havia algo errado, mesmo sem conseguir dar nome ao perigo. Clara aproximou-se da escada, com passos lentos, tentando manter a calma para não assustar ainda mais a criança. Daniel, alheio a tudo, ainda tentava finalizar uma ligação, distraído com assuntos que naquele momento significavam absolutamente nada, diante do que estava prestes a acontecer. Helena, por outro lado, não tirava os olhos da casinha. Ela observava cada movimento com uma precisão quase calculada, como quem monitora uma cena que planejou com antecedência. Aos pés da árvore, Clara sentiu o cheiro adocicado aumentar. Era forte agora, inconfundível. Um cheiro quente, denso, pesado, como se mel fresco tivesse sido derramado e espalhado pela madeira. Aquele aroma não pertencia à fazenda. Não pertencia a
A árvore não pertencia a lugar nenhum que ela conhecesse. E isso só piorava tudo. O zumbido mudou de tom. Mais claro, mas é definido mais vivo. Clara prendeu a respiração. Aurora deu um pequeno passo para trás e chamou Clara, num fio de voz que fez a faxineira sentir o coração falhar por um segundo. Não era um pedido de brincadeira, não era chamada de criança alegre. Era pedido de socorro. O corpo de Clara agiu antes da mente. Ela colocou um pé no primeiro degrau da escada e começou a subir, mas ainda devagar, tentando não provocar qualquer movimento acima que pudesse piorar tudo. O ar parecia vibrar ao redor dela. O mundo, por um instante, perdeu a cor e se concentrou apenas num som. O zumbido. Helena viu o movimento e recuou. Não um recuo natural, de alguém preocupado com a criança. Era recuo de quem sabia o que estava prestes a sair dali. Um retrocesso instintivo, quase automático, de quem temia o próprio plano dando errado. Sérgio não estava por perto, mas Clara sentia que ele carregava um papel estranho naquela trama. Ela não sabia como, nem porquê, mas o modo como ele se esquivava e evitava contato visual nos últimos dias não era normal. E agora, vendo Helena se afastar com rapidez contida, tudo parecia largar-se como peças de um quebra-cabeça sujo. Aurora começou a chorar, um choro baixo, quase contido, como se tivesse medo de fazer barulho demais. Clara acelerou um pouco o passo. Cada degrau parecia mais estreito, mais instável, mais perigoso. A casinha da árvore, antes tão inocente, agora parecia uma armadilha viva. O zumbido aumentou de novo, desta vez com força, como uma onda que se aproxima da praia prestes a quebrar. Clara parou um segundo e ergueu o rosto na direção do teto da casinha. Entre duas frestas de madeira, viu movimento, pequenos corpos escuros, antenas, asa, reflexos dourados sob a luz do sol. E ali, naquele milésimo de segundo, tudo se encaixou com violência dentro dela. Abelhas. Um enxame inteiro, preso, provocado, manipulado no alto da casinha. A respiração de Clara fugiu do corpo. Ela sentiu o medo subir pela garganta como uma maré violenta, mas não permitiu que ele a paralisasse. Era agora ou nunca. Aurora gritou por ela, e esse som cortou qualquer resquício de hesitação. Clara subiu mais um degrau, agora rápido, sem pensar nas consequências. Apenas na menina. Ela precisava chegar nela, precisava tirá-la dali. Precisava ser mais rápida que o enxame prestes a se libertar. Daniel finalmente desligou o telefone e virou-se para a árvore. Ele franziu a testa ao ver a postura de Clara, a tensão no corpo dela, o jeito como a Aurora gritava. Ele deu 2 passos, mas Helena, tão rápida quanto venenosa, colocou-se à frente dele. Daniel, calma, deve ser só uma abelha perdida. Menos, disse ela com uma voz tão falsa que fez Clara sentir vontade de gritar. Mas Daniel não acreditou. Não, dessa vez. Ele empurrou Helena de leve, tentando ver a casinha mais claramente. O som ficou mais forte. Clara sentiu o cheiro ficar mais denso. O ar ficou mais quente. A Aurora soluçava. E então aconteceu. Do topo da casinha, pelas frestas da madeira, as primeiras abelhas começaram a sair. 1, 2, 10, 20. Pequenas flechas douradas girando no ar, circulando como se testassem o ambiente. Antes de um ataque, Clara congelou por um segundo. Não porque tinha medo das abelhas, mas porque entendeu, pela primeira vez, que aquilo não era um acidente. Alguém tinha colocado aquilo ali. Alguém tinha planejado. A Aurora estava prestes a ser atacada. E ninguém mais veria isso acontecer com tanta clareza quanto ela. O grito de Daniel rompeu o ar. Aurora. Clara. Pega a mina F e LHA. Helena regalou os olhos e deu 2 passos para trás. Agora sim, tomada por um pânico que ela não conseguiu disfarçar. A Aurora chorava tanto que mal conseguia respirar. Clara subiu o último degrau. O enxame começou a girar no teto da casinha com velocidade assustadora, como um redemoinho vivo prestes a se soltar. O som ficou ensurdecedor. O cheiro adocicado, sufocante. A luz filtrada pelo teto fazia o enxame parecer uma nuvem dourada, pulsante, afiada. Clara agarrou a Aurora pelos braços e a puxou para si. A menina se enrolou nela como se fosse sua última proteção no mundo. Clara colocou a mão na cabeça da menina, cobrindo-a completamente, escondendo o rostinho dela no peito e preparando o corpo como escudo. O enxame vibrou. Helena tampou a boca com as 2 mãos. Daniel tentou subir correndo. E Clara sentiu que não havia mais tempo. Era
Agora, agora, agora. Ela puxou Aurora para o colo, virou o corpo e desceu 2 degraus num salto desajeitado. Quase caindo, as abelhas começaram a sair em massa, girando em volta da casinha como uma onda viva, agressiva. Desesperadora, Daniel gritava sem parar. Helena recuava como uma sombra perdida. Clara desceu mais 1 degrau, sentindo o ar ao redor vibrar com as asas e os ferrões. Som das abelhas parecia morder a pele. Aurora corava alto. Clara ignorou o medo, ignorou a dor, ignorou tudo, e desceu a escada quase correndo, protegendo a menina com cada centímetro do seu corpo. Quando alcançou o último degrau, pulou direto para o chão, rolando de joelhos, mas mantendo a Aurora completamente protegida. Sem soltar, sem hesitar, Daniel correu na direção delas, desesperado. As abelhas cercavam a árvore, formando uma nuvem caótica que parecia viva de ódio. Aurora soluçava, agarrando-se ao pescoço de Clara. Helena tremia. Foi nesse instante que algo mudou para sempre dentro daquela família. Porque naquele segundo em que Clara salvou a menina, mesmo com um medo rasgando seus ossos, Daniel viu quem realmente era Helena. E viu quem realmente era Clara. Não precisava de provas. Não precisava de explicações. Não precisava de nada. O olhar dele, cheio de choque e gratidão, mudou tudo. Helena percebeu. E o medo dela não era das abelhas. Era da verdade. Do desmoronar. Do fim. Clara apertou a Aurora contra o peito, enquanto Daniel se ajoelhava ao lado delas, as mãos tremendo, a respiração falhando. A menina chorava, mas estava viva. Viva porque uma faxineira ignorada viu o que ninguém quis ver. E porque teve coragem quando ninguém mais teve. E embora Clara ainda não soubesse, aquele era apenas o começo. A revelação viria, e seria devastadora. Daniel ainda estava com as mãos trêmulas quando finalmente conseguiu pegar Aurora no colo, sentindo o pequeno corpo dela vibrar de soluços desesperados. A menina agarrava o pescoço dele com tanta força que parecia querer se fundir ao peito do pai, como se só ali existisse segurança. Clara, ofegante, cambaleou um passo para trás, ainda com o coração acelerado, ainda com os braços doloridos da tensão, mas com os olhos fixos na árvore, na casinha e naquela nuvem dourada que girava como uma tempestade viva. Enxame não perseguia ninguém menos. Pelo menos não ainda. Parecia confuso, agitado, como se tivesse sido provocado, e agora estivesse tentando entender para onde direcionar sua fúria. As abelhas se chocavam contra a casinha, circulavam os galhos, formavam espirais desordenadas, vibravam num som que não parecia natural. Não parecia de um animal selvagem. Parecia manipulado. Daniel olhou para Clara, ainda ajoelhado com a Aurora no colo. Um olhar que misturava choque, reconhecimento e algo que ele próprio não sabia nomear. Algo parecido com culpa. Somente naquele instante ele percebeu que a filha poderia ter morrido diante dele. Somente naquele instante ele entendeu que Clara, aquela mulher silenciosa e ignorada, tinha se colocado entre a Aurora e uma morte dolorosa. Ela havia se jogado, sem hesitar, direto para o centro de um enxame. E ele não tinha visto, não tinha ajudado, não tinha sequer suspeitado. Helena, alguns metros atrás, tentava manter o controle da expressão, mas seu rosto estava pálido demais. Seus olhos corriam da casinha para Clara, do Clara para Daniel, de Daniel para a árvore novamente, como se tentasse calcular o que ainda podia salvar da situação. O olhar dela não era de choque inocente. Não era de preocupação materna. Era o olhar de alguém que viu o próprio castelo começar a rachar. Um funcionário da fazenda surgiu correndo, atraído pelos gritos e pela movimentação caótica. Atrás dele, 2 seguranças vieram apressados, chamando por Daniel, tentando entender de longe o motivo do alvoroço. O vento soprou mais forte, espalhando o cheiro de mel pelo gramado, misturando o odor adocicado com poeira, suor e medo. O que aconteceu? Gritou um dos seguranças, aproximando-se. Daniel abriu a boca para responder, mas a voz não saiu. Ele apenas apertou a Aurora mais contra o peito, como se temesse que ela pudesse desaparecer se ele não a segurasse com força. A menina chorava de forma intermitente, a respiração falhada, a garganta ainda sem conseguir formular uma frase. Clara, com o rosto marcado de suor e exaustão, finalmente deu alguns passos para o lado, tentando recuperar o fôlego. Suas mãos tremiam, seus joelhos pareciam prestes a ceder, mas seus olhos continuavam atentos, varrendo a árvore, o chão e os rostos. Ela não sabia explicar,
mas sentia que algo mais estava prestes a se revelar. O perigo não tinha terminado. Aquilo era só a superfície. Um segundo segurança apontou para a árvore. Senhor, isso parece um enxame inteiro, disse ele, perplexo. Como isso foi parar aí? A pergunta ecoou no ar como um tiro. Helena virou o rosto para desviar o olhar. Clara sentiu o estômago se contorcer. Daniel franziu a testa. Ele encarou a casinha da árvore por alguns segundos, respirando pesadamente, tentando entender como aquilo foi acontecer. Justamente ali, justamente hoje, justamente quando a filha estava dentro, ele começou a conectar os pontos, sem querer menos. Mas nada ainda tinha forma concreta, nada que pudesse ser dito em voz alta. Apenas intuição. Temos que tirar vocês daqui, disse o segurança, apontando para a direção da casa. Pode ser perigoso permanecer tão perto. Daniel concordou com um aceno rápido e se levantou com Aurora nos braços. A menina escondeu o rosto, enterrando o choro no ombro dele. Clara, vem também menos, disse Daniel, num tom que ninguém na fazenda jamais tinha ouvido ele usar com ela. Clara hesitou. Não porque não quisesse ir, mas porque ainda sentia que precisava olhar para a árvore mais uma vez. Como se alguma coisa estivesse lá, menos algo que ela tinha visto apenas com um canto dos olhos, mas que ainda não conseguia traduzir em palavras. A casinha balançou levemente com o vento, e então, entre dois galhos altos, ela viu um fiapo de madeira marcado. Uma pequena lasca desprendida. Um rastro minúsculo de algo derramado ali. Um líquido viscoso, dourado, que brilhava sob o sol. Não era mel da natureza. Não era algo que simplesmente cai de uma colmeia selvagem. Era depósito artificial. Tinha sido colocado lá. O coração de Clara pulou no peito. Alguém preparou aquilo. Alguém deixou mel ali. Alguém atraiu as abelhas. Alguém sabia que a Aurora subiria na casinha. Alguém queria que tudo parecesse acidente. Ela fechou os olhos por um segundo, tentando raciocinar rápido. Ouviu passos atrás de si. Clara, disse Daniel, ainda com a Aurora agarrada nele. Ela abriu os olhos e o encarou. Ele estava mais pálido que antes, mais tenso, como se tivesse pressentido que ela sabia algo. Ela precisava segui-los. Precisava estar perto da menina, até entender o que estava acontecendo. Entraram na casa da fazenda, onde o ar fresco parecia quase irreal depois da tensão lá fora. A Aurora tremia no colo do pai. E Daniel, totalmente dominado pelo desespero, pediu: água. Tragam água, depressa. Clara aproximou-se da menina e passou a mão levemente nas costas dela, sussurrando: já passou, minha flor. Você está segura. A Aurora agarrou a camisa de Clara, como se reconhecesse nela o único porto seguro do mundo. Naquele instante, Helena viu o gesto, e algo escuro passou pelo seu rosto. Algo entre raiva e desmoronamento. O gerente da fazenda apareceu apressado pela porta lateral. Senhor Daniel, disse ele, respirando repido. Precisamos que o senhor veja uma coisa. Agora Daniel virou-se imediatamente. O que? Achei melhor mostrar, disse o gerente, engolindo seco. É sobre as câmeras do lado norte. O sangue fugiu do rosto de Helena em tempo real. Clara sentiu a pele arrepiar dos pés à cabeça. Daniel franziu as sobrancelhas e, sem largar a Aurora, caminhou atrás do gerente até a sala de segurança. Clara, instintivamente, seguiu. Helena hesitou por um segundo, mas não teve escolha. Precisava ver o que estava prestes a ser exposto. Ao entrar na sala pequena, cheia de monitores, Daniel colocou a Aurora sentada no balcão acolchoado e passou um braço protetor ao redor dela. A menina ainda tremia, mas parecia um pouco mais calma vendo Clara perto. O gerente pegou o comando e abriu um arquivo recente. As câmeras pegaram algo anteontem, mas só conseguimos acessar agora por causa de um problema no sistema. Menos, explicou ele, sem tirar os olhos da tela. Achei melhor mostrar ao senhor imediatamente. O vídeo começou a rodar, e o mundo pareceu parar. Lá estava Sérgio, no lado norte da fazenda, à noite, subindo na árvore, com uma caixa nas mãos. Clara levou a mão à boca. Daniel ficou imóvel, petrificado. Helena recuou um passo, tropeçando no ar. No vídeo, Sérgio olhava para os lados, tenso, nervoso, e então abria a caixa, retirando um pequeno recipiente metálico. Ele o ergueu e despejou um líquido viscoso no tronco superior da árvore. Depois abriu uma segunda caixa e revelou algo que, mesmo pela gravação, parecia perigoso. Era mel fresco, muito mel, colocado deliberadamente no topo da casinha.
O coração de Daniel caiu. Então veio a parte final. Helena apareceu. Claramente. Sem margens. Sem dúvidas. Entregando o envelope para Sérgio. Clara sentiu o mundo girar. Helena virou-se para Daniel, tentando falar algo que saía pela metade. Como se sua própria garganta estivesse tentando impedir a mentira. Gerente apertou outro botão. E um segundo vídeo começou. Agora com áudio, a voz de Sérgio era trêmula, senhora. Tem certeza disso? E se alguém ver? E a voz de Helena, fria como gelo quebrado, quero que pareça um acidente. Ela sempre sobe naquela casinha. Foi como uma lâmina atravessando a sala. Daniel fechou os olhos, tentando respirar, tentando não desmoronar. Aurora começou a chorar novamente ao ouvir a voz de Helena. Clara ficou completamente imóvel, sentindo o corpo inteiro congelar. Cada peça do quebra-cabeça finalmente se encaixava. Não era loucura, não era exagero, não era paranoia. Helena tentou matar a Aurora, e Clara tinha acabado de salvar a vida da menina de um plano calculado. Sérgio foi trazido para dentro da sala por 2 seguranças. Algemado, tremendo. Quando viu o vídeo na tela, começou a chorar compulsivamente. Ela me pagou. Ela disse que era só para assustar, que era para parecer acidente. Helena perdeu toda a cor do rosto. Helena perdeu toda a cor do rosto. Mentira, gritou ela, tentando avançar contra Sérgio. Ele está inventando! Ele quer me destruir! Daniel olhou para ela. E naquele olhar havia algo que nunca mais voltaria a ser amor. Nunca mais. Aurora se encolheu, agorando Clara. A faxineira passou o braço ao redor dela, protegendo-a. O gerente pausou o vídeo. A sala ficou em silêncio, como se até o ar tivesse parado de existir. Daniel respirou fundo, bem fundo. Depois se virou para Clara. E naquele instante, algo dentro dele se quebrou. E algo novo tomou o lugar. Uma gratidão profunda, uma culpa esmagadora e uma clareza impossível de ignorar. Se não fosse por você, disse ele, com a voz embargada, encarando Clara, como se visse a mulher pela primeira vez. Se não fosse você, minha filha estaria morta. Clara baixou os olhos, emocionada demais para responder. Aurora colocou a mãozinha no rosto dela e sussurrou: Voca me salvou. Helena caiu de joelhos. E aquele foi o começo do fim. O silêncio que tomou conta da sala parecia vivo. Um silêncio espesso, pesado, sufocante, como se até as paredes tivessem entendido o horror do que acabara de ser exposto. Helena estava ajoelhada no chão, os olhos arregalados, respirando repido, como se o corpo dela finalmente estivesse reconhecendo a própria culpa. Sérgio continuava chorando sem parar, derramando palavras desconexas, que não tinham mais poder de mudar nada. E no centro de tudo, estavam Daniel, Aurora e Clara. 3 vidas entrelaçadas pelo acaso, pela coragem e pela verdade brutal. Daniel segurou Aurora com um braço e limpou o rosto com a outra mão. Ele parecia 10 anos mais velho naquele instante, como se cada segundo daquele vídeo tivesse arrancado um pedaço dele. Ele olhou novamente para Helena, ainda desorientado, ainda procurando respostas onde não havia nenhuma. Por quê? Ele não gritou. Não chutou nada. Apenas deixou a pergunta sair, baixa, quebrada, arranhada por dentro. Por quê, Helena? Por que você? Helena piscou, tentando recobrar o fôlego. Daniel. Meu amor. Não é o que parece. Clara observava de perto. Aquele era o tipo de frase que apenas alguém sem alma poderia dizer diante de tamanha evidência. Helena falava de um jeito que misturava desespero com orgulho ferido, como se estivesse mais preocupada com sua imagem do que com a vida de uma criança. Eu só... Helena tentou se levantar, mas as pernas falharam. Você não entende. Você nunca entende. Aquela criança. Ela sempre foi um obstáculo. Aurora soluçou fortemente ao ouvir a voz de Helena e se escondeu ainda mais no peito de Clara. Daniel sentiu o estômago virar. Obstáculo, murmurou ele, como se a palavra fosse veneno. A minha filha é um obstáculo. Helena tocou o rosto trêmula. Você mudou depois da morte da sua esposa. Você mudou comigo. Eu tentei ser parte da sua vida, da vida dela, mas você nunca me deixou entrar. Toda a atenção que você dava para ela, toda a culpa que carregava daquela mulher morta. Eu não aguentava mais. Cada palavra corroía o ar. Clara sentiu Aurora se apertar contra ela, com um medo real,
Medo profundo. A menina tremia não de frio, mas de percepção. Ela finalmente entendia que Helena nunca havia sido sua madrasta. Menos apenas a sombra que rondava seu mundo. Helena continuou, agora com a voz falha, mas carregada de um rancor antigo. Fermentado. Você só tinha olhos para Aurora. Sempre Aurora. Tudo era Aurora. A vida inteira girava em torno dela. Nem um centímetro era meu. Nada me pertence a nem você, nem essa casa, nem essa família. Ela bateu a mão no chão, furiosa, fracassada, consumida pelo próprio vazio. Eu só queria um lugar, gritou ela. Eu só queria que você me visse, que você me escolhesse. Mas você nunca escolheu. Nunca. Nem por um segundo. Daniel ficou imóvel, como se cada palavra fosse uma pancada direta na alma. E por isso você tentou matar minha filha menos. Ele disse, num tom que não era mais humano. Era o som de algo quebrando por dentro. Helena abriu a boca, mas o gerente da fazenda se adiantou. Senhor, já chamamos a polícia. Eles estão a caminho. O olhar de Helena se transformou num desespero verdadeiro. Não por arrependimento, mas pelo medo de perder tudo. Um medo primitivo, egoísta, que só quem sempre controlou percebe o sabor amargo da queda. Não, ela gritou, tentando se levantar. Iman, é tudo mentira. Eu posso explicar. Daniel! Amor, me escuta! Daniel ergueu a mão num gesto tão lento quanto final. Não se aproxime da minha filha. Helena congelou. Frase não foi dita com raiva. Nem com ódio. Foi dita com fim. E esse tipo de frase pesa mais do que um grito. Clara respirou fundo, percebendo que aquele era o verdadeiro ponto de ruptura. Nada séria como antes. Não para Aurora. Não para Daniel. E principalmente, não para Helena. Sérgio chorava alto agora, a cabeça baixa, como se percebesse que sua própria vida tinha sido arruinada por dinheiro sujo. Ele balbuciava palavras desconexas. Eu pensei que ela queria só afastar a menina. Eu não sabia que ia dar nisso. Daniel virou-se lentamente para ele, com o olhar mais duro que Clara já tinha visto em um ser humano. Você colocou a vida da minha filha em risco, disse ele, com uma frieza gelada. Não existe desculpa no mundo que apague isso. Sérgio se encolheu, soluçando ainda mais. Aurora, pequena e vulnerável, ergueu a cabeça do colo de Clara e com os olhos marejados olhou para Daniel. O pai imediatamente a segurou pela mão, tentando passar segurança. Vamos sair daqui, disse Daniel, a voz cansada, destruída. Não quero que ela ouça mais nada disso. Ele saiu da sala com a Aurora nos braços, seguido pelo gerente e pelos seguranças. Clara hesitou por um instante. Não sabia se deveria sair ou ficar. Mas então, a Aurora virou o rosto para trás e estendeu a mãozinha para ela. Clara não pensou duas vezes. Ela seguiu, no corredor. Daniel caminhava com passos firmes, mas trêmulos. Helena permaneceu para trás gritando, implorando, chorando, batendo nas paredes como quem tenta impedir o desmoronamento inevitável, Daniel. Ela gritava, eu fiz tudo por você. Tudo! Você me deve isso! Me escuta. Me deixa explicar. Eu posso arrumar. Eu posso consertar. Não me deixa aqui sozinha. Não faz isso comigo! Mas Daniel não olhou para trás. Não uma única vez. Chegando à sala principal, ele sentou-se no sofá com Aurora, tentando acalmá-la. Clara se aproximou devagar, respeitando o espaço deles, mas pronta para ajudar. Aurora estendeu os braços para Clara. Daniel observou aquilo com um nó na garganta, menos a filha dele buscava proteção, na mulher que ele tinha tratado como invisível por tantos anos. Clara sentou ao lado delas, e Aurora se aninhou no colo da faxineira como se estivesse de volta ao único lugar seguro. Daniel esfregou o rosto com as duas mãos. Eu não sei o que dizer, disse ele olhando para Clara. Não sei nem por onde começar. Você salvou a vida da minha filha. Clara balançou a cabeça, emocionada. Eu só fiz o que qualquer pessoa tentou dizer. Mas Daniel a interrompeu. Não, disse ele, firme. Não foi qualquer pessoa. Qualquer outra pessoa teria corrido. Terry teria chamado ajuda. Você se jogou lá dentro. Você arriscou a própria vida por ela. E eu sequer percebi o que estava acontecendo. Os olhos de Clara marejaram, mas ela manteve a postura. A Aurora segurou a mão dela com força, como se tivesse medo de que Clara sumisse. Você é muito importante para ela.
Menos, disse Daniel, olhando diretamente para Clara. Mais importante do que eu imaginava. E eu nunca mais vou permitir que tratem você como se fosse invisível. Nunca mais. A porta de entrada bateu ao longe. Os policiais haviam chegado. Os seguranças imediatamente se dirigiram para recebê-los. Helena, ouvindo o barulho das vozes masculinas, entrou em pânico. Seus gritos ecoaram pela casa, desesperados, embriagados pelo colapso final. Não, eu não fiz nada. É tudo um engano. Eu sou a vítima. Não encostem em mim. Eu sou a esposa do dono. Eu não aceito isso. Me soltem. As vozes dos policiais tentavam acalmá-la, mas Helena estava fora de si. Gritava o nome de Daniel como uma condenada, implorando para que ele saísse, para que ele a defendesse. Mas do sofá, com Aurora no colo e Clara ao lado, Daniel permaneceu imóvel. Ele não se levantou. Não tentou ajudar, apenas olhou para a frente, com o rosto marcado por uma mistura dolorosa de indignação, tristeza e aceitação. Papai, sussurrou Aurora, com a voz ainda falha. Daniel olhou para ela imediatamente, e Clara ajudou a criança a passar do seu colo para o do pai. Ele a abraçou, escondendo o rosto dela, para que não ouvisse os gritos de Helena, nem visse o que acontecia no corredor. Já acabou. Minha princesa, menos, murmurou ele. Jack, você está segura. Eu prometo. Clara colocou a mão nas costas da menina, sentindo cada soluço pequeno, cada tremor, cada respingo de medo sair devagarinho do corpo dela. A proximidade entre as duas era tão grande, tão visceral, que Daniel não conseguiu ignorar. Clara, disse ele, sem saber como continuar a frase. Eu nunca vi tanta coragem na minha vida. Nunca. Ela respirou fundo, sem saber como reagir àquilo. Nunca tinha escutado um elogio assim. Nunca. Era como se sua existência inteira tivesse sido reconhecida pela primeira vez. Os gritos de Helena diminuíram a distância, passos algemas em portas batendo. Uma voz autoritária anunciando. A senhora está presa. Silêncio. Um silêncio diferente do da sala de segurança. Um silêncio de final. A Aurora ergueu o rosto, enxugando as lágrimas com o dorso da mão. Ela olhou para Clara e abriu os braços novamente, como se quisesse garantir que ela não iria embora. Clara a segurou de novo. Daniel respirou fundo e fitou Clara como se estivesse vendo sua própria vida dar uma guinada. E naquele instante, algo dentro dos três se alinhou. Não era o fim da história. Era apenas o início da verdade. A casa parecia um animal ferido após tudo o que acontecera. Os gritos de Helena ainda ecoavam nas paredes, como se cada tijolo tivesse absorvido um pouco da dor e da loucura daquele fim de tarde. Agora, no entanto, o silêncio reinava de uma forma quase desconfortável, trazendo à tona tudo o que antes estava escondido, comprimido, sufocado entre sorrisos falsos e rotinas ensaiadas. A Aurora, exausta, adormeceu nos braços de Daniel. O choro tinha drenado toda a energia dela, e o corpo frágil finalmente descansava, respirando de forma irregular, mas tranquila. Daniel a observava como se estivesse vendo a própria alma nos braços. Ele passava a mão devagar pelos cabelos da filha, como se tivesse medo de que ela desaparecesse se parasse de tocar. Clara permanece a Oli, ou ao lado deles, ainda tremendo um pouco. O corpo dela tinha começado a sentir o impacto, atrasado de tudo o que havia vivido. Aranhas de dor subiam pelas costas, pelos braços, pelas pernas, como se cada músculo estivesse despertando, depois de uma guerra silenciosa. Mas ao mesmo tempo, ela sentia uma calma estranha, uma sensação de dever cumprido, que não coube em palavras, apenas em respirações profundas. Depois de alguns minutos, Daniel ergueu os olhos e olhou para Clara. E aquele olhar, diferente de todos os olhares que ele já tinha dirigido a ela, fez algo dentro dela estremecer. Ela só dormiu assim porque você está aqui, disse ele com a voz baixa, quebrada pelo cansaço. A presença dela com você. É como se o mundo voltasse ao lugar. Clara não soube o que responder. A humildade dela não deixava espaço para receber elogios grandiosos. Mas ela sentiu, lá no fundo, que Daniel estava dizendo a verdade. A Aurora buscava nela algo que nunca tinha encontrado em Helena, menos segurança. Amor genuíno. Instinto do que dado o gerente da fazenda apareceu na porta, mantendo distância respeitosa, senhor. A polícia levou a senhora Helena. Eles disseram que vão permanecer por perto durante a noite, caso o senhor precise.
Daniel apenas assentiu. Obrigado. O gerente olhou para Clara com um respeito que ela nunca tinha recebido de ninguém ali. E, Dona Clara, ele hesitou, procurando palavras. Meus parabéns pela coragem. Eu nunca vi nada igual. Clara sorriu de leve, envergonhada. Eu só fiz o que precisava ser feito. Gerente inclinou a cabeça e saiu. O silêncio voltou a ocupar o espaço entre Daniel e Clara. Um silêncio cheio de significados, cheio de perguntas não ditas, cheio de coisas que só o olhar conseguia traduzir. Daniel suspirou, sem tirar os olhos da filha. Você não tem ideia do que fez por nós, disse ele, quase num sussurro. Não foi só salvar a Aurora, foi salvar a minha vida também. Se eu tivesse perdido ela, eu não sei o que teria acontecido comigo. Clara sentiu um aperto profundo no peito ao ouvir aquilo, porque ela sabia que Daniel carregava uma dor antiga, pela morte da esposa. Sabia que aquela dor nunca tinha sido curada. Sabia que Helena havia aproveitado daquela ferida aberta para entrar na vida dele. Sabia que Aurora era o que restava de luz na existência daquele homem. E sabia que, naquele dia, uma tragédia assim teria sido o fim dele. Daniel respirou fundo, como se estivesse abrindo espaço dentro do peito para a própria fragilidade. Eu falhei, disse ele, olhando para as mãos. Eu falhei, como pai, como tudo. E eu não vi nada. Eu não percebi nada. Eu deixei o monstro entrar na minha casa e conviver com a minha filha. E você, que sempre esteve ali, silenciosa, ignorada, percebeu tudo, produziu tudo, viu tudo. Clara engoliu seco. O senhor não podia imaginar. Ela murmurou. Daniel ergueu o olhar, sério. Mas você imaginou. Você viu. Você sentiu. Você tentou alertar, mesmo sem falar. E eu não quis ver, não quis ouvir. Clara fechou os olhos por um instante. Era difícil ouvir aquilo de alguém que, para ela, sempre esteve num pedestal social tão distante. A diferença entre eles sempre tinha sido um abismo visível. Mas agora, naquele sofá, naquela sala, naquele momento, ambos estavam no mesmo chão. O chão das verdades que doem. Daniel tentou continuar, mas a voz falhou. Ele respirou fundo. Clara, eu nunca vou conseguir agradecer o suficiente. Nunca. Ele olhou para Aurora, adormecida. A minha filha está viva. Por causa de você. As palavras caíram como um peso, sagrado entre eles. Clara sentiu o coração acelerar. Daniel colocou Aurora cuidadosamente sobre o sofá, acomodando uma almofada atrás das costas da menina. E então, se levantou devagar. Ele se aproximou de Clara, mas não de um jeito invasivo. Era um movimento hesitante, contido, como alguém que respeita um espaço e ao mesmo tempo quer se aproximar. Você está bem? Ele perguntou, com um tom de preocupação sincera. Clara fez que sim com a cabeça, mas o corpo dela dizia o contrário. A coragem forçada. Tudo estava cobrando preço naquele minuto. Senta aqui, disse Daniel, puxando uma cadeira para ela. Ela obedeceu. E assim que se sentou, percebeu que as pernas tremiam tanto que talvez não suportariam mais um passo. Daniel ajoelhou-se diante dela, num gesto que a surpreendeu por completo. Não era algo que homens como ele faziam com mulheres como ela. Não naquele mundo, não naquela realidade, não naquela distância social. Mas ali, naquele instante, nada disso importava. Ele estava ajoelhado diante da mulher que salvou a vida da filha dele. Você se machucou? Ele perguntou, sem disfarçar a preocupação. Só, um pouco cansada menos, ela disse, com um sorriso discreto. Daniel olhou para as mãos dela. Você está tremendo. Ela tentou esconder, mas não conseguiu. O susto foi grande menos, murmurou. Daniel respirou fundo e, num gesto gentil, tocou a mão dela por um segundo. Foi rápido, quase respeitoso demais, mas carregado de um significado silencioso. Você foi mais forte do que todos nós juntos, ele disse. Não quero que esqueça isso. Clara abaixou os olhos, sentindo o rosto aquecer. O toque acabou rápido, mas a sensação ficou. Aurora se remexeu no sofá, murmurando algo no meio do sono. Clara se levantou devagar e se aproximou da menina, ajeitando uma mecha de cabelo atrás da orelha dela. O carinho parecia natural, parecia certo, parecia o que a menina precisava. Daniel observava a cena como se estivesse vendo uma pintura viva. A mulher que tinha salvado sua filha cuidando dela mesmo exausta, mesmo ferida, mesmo tremendo. Era uma imagem simples, mas que carregava um peso tão poderoso.
que ele não conseguiu desviar o olhar. A noite avançava. A polícia permanecia na propriedade. Os funcionários cochichavam ao longe. Tudo na fazenda parecia diferente agora, como se uma cortina tivesse sido arrancada e a verdade exposta a céu aberto. Horas se passaram. A Aurora dormia profundamente, encolhida como um passarinho frágil. Clara, em silêncio, continuava ao lado da menina. Daniel, sentado na poltrona à frente, não tirava os olhos das duas. Em algum momento, a Aurora acordou. Os olhos dela piscavam de sono e susto. A primeira pessoa que ela procurou foi Clara Voca. Está aqui, sussurrou a menina, com a voz rouca. Clara sorriu, passando a mão nos cabelinhos dela. Estou sim. Você não foi embora? Não. Eu vou ficar aqui. A Aurora agarrou a mão dela, como se precisasse daquela certeza mais do que qualquer palavra, papai. Ela chamou. Daniel se aproximou imediatamente. Estou aqui, meu amor. A Aurora olhou para Clara, depois para Daniel, e disse algo que fez os dois prenderem a respiração. A Clara é da nossa família agora? Daniel encarou Clara. E naquele olhar havia um mundo inteiro de decisões, promessas, verdades recém-nascidas. Ele se ajoelhou diante da filha. A partir de hoje, ela é. A Aurora sorriu, com o alívio mais puro do mundo. Clara sentiu o coração bater, tão forte que quase doeu. Daniel endireitou a postura e olhou para Clara novamente. Não como patrão, não como milionário, não como alguém acima dela, mas como um homem olhando para a mulher que salvou o que ele mais amava. Eu quero você perto de nós, disse ele, com uma gravidade suave. Não só como funcionária, como alguém que faz parte da vida da minha filha, e da minha também. Clara ficou sem fala. A Aurora, ainda segurando a mão dela, completou com inocência, você é meu anjo. E naquele instante, a fazenda inteira, tão cheia de dor e segredos, pareceu respirar de novo. Mas a história ainda não tinha acabado. Ainda havia um último desfecho esperando para acontecer, e seria o mais decisivo de todos. A madrugada caiu sobre a fazenda como um cobertor pesado. Do lado do fora, as luzes da polícia ainda piscavam, iluminando a fachada imponente da casa com flashes vermelhos e azuis, que pareciam marcar o fim de um ciclo e o início de outro. O vento quente da noite soprava pelos corredores, trazendo um cheiro de terra molhada e de mudança inevitável. Nada ali era mais o mesmo. E todos sabiam disso, mesmo aqueles que ainda tentavam fingir que não. A Aurora dormia profundamente no sofá da sala, exausta do choro e do susto, mas finalmente em paz. Clara estava sentada ao lado dela, observando a menina como quem vigia um tesouro frágil. Seus olhos, castigados pelo cansaço, ainda brilhavam com a responsabilidade que havia assumido. Não por obrigação, mas por amor genuíno. Daniel estava alguns passos atrás, encostado na estante, olhando para elas em silêncio. O rosto dele parecia um mapa torto de emoções. Culpa, alívio, dor, raiva, gratidão. Tudo misturado num torvelinho que ele ainda não sabia como organizar. Ele havia perdido o chão, mas ao mesmo tempo havia encontrado algo, ou alguém menos, que o devolvia ao eixo. E essa descoberta o atingia numa profundidade tão grande que ele mal conseguia respirar direito. A porta da sala se abriu devagar. Era o delegado Sr. Daniel, disse ele, com a voz grave. Respeitosa, menos concluímos as primeiras formalidades. A senhora Helena está sob custódia. Amanhã cedo, ela será transferida para a capital. Daniel apenas assentiu, sem força para responder. O motorista, Sérgio, também está preso menos, continuou o delegado. Ele confessou tudo no caminho, não ofereceu resistência. O delegado respirou fundo antes de acrescentar. É um caso pesado, senhor, muito pesado. Daniel olhou para o chão. Eu sei. O delegado olhou discretamente para Clara, depois para Aurora, e completou. Se não fosse por essa moça, não gosto nem de pensar no que teria acontecido. Clara abaixou a cabeça, envergonhada pela tensão. Daniel não abaixou. Eu sei, respondeu ele, sem hesitar. Eu sei exatamente o que teria acontecido. O delegado assentiu, deixou um cartão de contato e se retirou, fechando a porta com cuidado para não fazer barulho. O silêncio voltou, maior do que antes. Clara olhou para Daniel, ainda sem saber se era o momento de dizer algo. Mas antes que conseguisse decidir, ele cruzou a sala devagar, como alguém que caminha em direção a uma decisão que nunca imaginou precisar tomar. Ele parou diante dela. Clara, menos, chamou ele, com a voz baixa, quase um pedido. Eu preciso conversar com você. Ela inclinou a cabeça, oferecendo atenção. Daniel passou as mãos no rosto,
como quem tenta apagar tudo o que viveu nos últimos meses. Eu deixei que a pessoa errada entrasse na minha casa. Menos começou ele, com a voz tremendo. Deixei que alguém com inveja, com raiva, com veneno no coração, convivesse com a minha filha. E você foi quem enxergou tudo enquanto eu só via o que queria ver. Clara tentou interromper. O senhor estava machucado. É normal. Não, ele disse, firme. Não é normal. Não é. Desculpa. Eu deveria ter visto, eu deveria ter protegido a Aurora. E falei de um jeito que não tem conserto. Clara abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. Como consolar um homem que carrega um vazio desses? Daniel respirou fundo. Mas você... Ele olhou diretamente nos olhos dela. Você não falhou. Você fez tudo o que eu deveria ter feito. Você viu o perigo antes dele acontecer. Você confiou no seu instinto. Você colocou o seu corpo na frente da minha filha. E se fosse preciso, teria dado a sua vida por ela. Eu sei disso. Clara abaixou os olhos, sentindo lágrimas quentes se acumularem. Eu nunca vou conseguir pagar o que você fez menos, disse ele, com um nó na garganta. Mas eu preciso tentar, não para aliviar minha consciência, mas porque você merece. Porque a Aurora merece. Pocahontas, merecemos algo melhor do que tudo isso. Clara levantou o olhar devagar. Daniel continuou. Eu não quero que você vá embora. Não quero que você volte a ser só uma funcionária. Não quero que você se sinta menor do que é. Eu quero você aqui, ao lado da Aurora, ao meu lado também. Se você permitir. O coração de Clara disparou. Eu sei que a sua vida nunca foi fácil, disse ele, com sinceridade profunda. Eu sei que ninguém nunca olhou para você como deveria. Eu sei que você aprendeu a ser forte sem que ninguém pedisse. Mas chegou a hora de alguém olhar por você também. E eu quero ser essa pessoa. Seivoca Daxar. Clara ficou em silêncio, as lágrimas escorrendo devagar. Não era choro de desespero. Era choro de alguém que pela primeira vez era visto, ouvido, reconhecido. Daniel deu um passo à frente. Você mudou tudo hoje, sussurrou ele. Mudou o destino da minha filha. Mudou o meu destino. Mudou o futuro dessa casa. Essa família só existe porque você esteve aqui. E eu preciso que fique, não como obrigação. Como parte disso, Aurora, mesmo dormindo, parecia escutar cada palavra. Seu corpo se mexeu, buscando Clara com a mãozinha solta no ar. Clara segurou a mão da menina e a menina relaxou imediatamente. Daniel viu aquilo e sorriu. Um sorriso cansado, mas verdadeiro. Ela confia mais em você do que em qualquer pessoa, menos, disse ele. E eu também. Clara respirou fundo, tentando encontrar uma voz que saísse clara e firme. Eu não sei se mereço tudo isso, murmurou ela. Daniel se aproximou devagar, inclinando o corpo para ficar na altura dela. Você merece muito mais do que qualquer coisa que eu possa oferecer, disse ele, olhando nos olhos dela, como se dissesse uma verdade antiga. E se não percebeu isso ainda, eu vou te provar todos os dias daqui para frente. Clara levou a mão ao peito, tentando segurar a emoção que subia como um furacão silencioso. O som do vento lá fora se intensificou por um momento. As árvores balançavam. A noite parecia viva, como se testemunhasse um renascimento. Daniel respirou fundo outra vez. Clara, chamou ele, com a voz mais suave que já havia usado com alguém. Você acha que eu posso tentar ser diferente? Acha que eu posso tentar ser melhor para minha filha? E para as palavras dele não eram românticas, não eram ensaiadas, não eram promessas vazias. Eram perguntas de alguém que tinha visto a própria vida desmoronar e, no meio dos escombros, tinha encontrado uma luz inesperada. Clara limpou as lágrimas com o dorso da mão. Acha? Repetiu Daniel. Ela sentiu devagar, eu acho. Disse, com a voz fraca, mas honesta. Eu acho que podemos tentar. Daniel fechou os olhos por um segundo, como se aquela resposta fosse um remédio que ele esperava há anos. Ele tocou a mão dela, menos um toque simples, mas cheio de significado, e a segurou com delicadeza. Clara não retirou a mão. E naquele gesto pequeno, tudo mudou. A porta da sala estava entreaberta, e um funcionário observava discretamente. Não por curiosidade, mas por respeito. Porque ele sabia, todos sabiam, que uma nova história começava ali. Uma história que não tinha nada a ver com dinheiro, com posição, com obrigações. Era sobre a alma, sobre coragem, sobre verdade. Daniel acariciou o cabelo de Aurora. Depois olhou para Clara novamente. Eu não sei o que vai ser da nossa vida daqui para frente,
disse ele, sincero. Mas sei que quero você na nossa, que quero que a Aurora cresça com você perto, que ela saiba quem a salvou, que ela aprenda a ser corajosa como você, que ela viva um futuro sem sombras, porque você tirou todas elas hoje. Clara sorriu entre lágrimas. Eu só fiz o que meu coração mandou. E é por isso que você é incrível, respondeu ele. Aurora abriu os olhos, ainda sonolenta, e viu os dois de mãos dadas. Vocês estão juntos? Perguntou ela, com a voz rouca. Clara e Daniel se entreolharam, sem saber o que responder. A menina, com a inocência mais pura do mundo, completou. Eu gosto assim. Ela esticou os bracinhos, puxando Clara e Daniel para perto, unindo-os como se estivesse juntando as últimas peças de um quebra-cabeça. Os três ficaram assim, unidos, pela primeira vez, sem sombras, sem medo, sem mentira. O amanhecer começou a nascer do lado de fora, tingindo o céu de rosa e dourado. Um novo dia surgia na fazenda. Um novo capítulo, um novo destino. E pela primeira vez, Clara acreditou que merecia estar ali, não como espectadora, mas como parte da história, parte da família, parte do futuro. E ali, com a aurora entre os dois, e o sol nascendo pela janela, a verdade se transformou em algo raro, bonito, inegável. Alguns anjos não têm asas. Eles usam avental, mãos calejadas e coragem infinita, e salvam o mundo silenciosamente, um coração de cada vez.